Ei, glória a Deus, boa noite a todos os irmãos, saúde da igreja com a graça, a paz, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós estamos começando hoje uma série, encerramos no último domingo, o que é ser igreja, estamos começando uma série hoje sobre o mundo espiritual, para nós conhecermos a realidade do mundo espiritual, sabermos que ele tem influência no mundo físico. Nós sabemos, nós somos cristãos, e nós sabemos que existem anjos, que existem demônios, nós sabemos que existem armas espirituais, como oração, como jejum. Nós sabemos que o inimigo ele trabalha, né? Nós sabemos que a palavra de Deus alimenta-nos, nós sabemos que a oração nos conecta com o Senhor, que a nossa fé, ela traz à existência, pelo poder de Deus, coisas que não existem, né? Nós sabemos que no mundo espiritual, os anjos, Deus dá ordem aos anjos para proteger, para executar juízo, como mensageiros de Deus. Nós sabemos que o diabo também tem os anjos caídos para enganar, para oprimir, para tentar, para influenciar, né? Então existe o mundo espiritual, obviamente que o inimigo ele tem limites e ele não vai além daquilo onde Deus não permite. Nós sabemos claramente isso, mas, como disse o nosso irmão apóstolo Paulo, não podemos subestimar as astutas ciladas do maligno, porque ele traz influência, ele traz opressão, ele traz possessão, de forma muito clara. E sabemos também que todos os livramentos que vivemos, e milagres e resposta de Deus, também é uma ação do mundo espiritual. Nós não podemos negar a existência do mundo espiritual, também nós não podemos supervalorizar a ação dos demônios, porque nós sabemos que há um Deus na nossa vida. Então o mundo espiritual é real. Eu me lembro que quando eu me converti, estava recém-convertido, eu ouvi uma frase do pastor, que ele dizia que as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, depois se manifestam no mundo físico. Eu nunca mais esqueci dessa frase. E a gente às vezes acha que só há o mundo natural, né? A gente acha que toda doença é natural. Irmãos, tem doença que é espiritual, que não se resolve nem com remédio e nem com médico. Tem doença que é espiritual. Existem vícios que não adianta levar para o centro de recuperação, com toda a boa vontade dos profissionais. Existem vícios que são prisões da alma. Existem pessoas com espírito de violência, que não adianta terapia, senão uma obra de libertação do próprio Deus. Existem ações do maligno que afetam no mundo físico, como na área sexual, como na área de vício, como em muitas áreas, na área financeira, na enfermidade. Então a gente vai trabalhar aí os próximos domingos sobre a realidade do mundo espiritual, para despertar aqueles que estão apenas no automático de um mundo físico. E nós vamos trabalhar as Sagradas Escrituras, onde não houver ação do maligno e onde houver intervenção, epifanias, anjos e o próprio Deus fazendo grandes obras no meio do seu povo, e Deus continua trabalhando, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se eu fosse você, eu não perderia os domingos dessa série de mensagem, para você crescer espiritualmente e ser abençoado por cada palavra que o Senhor vai usar, cada pessoa que será instrumento de Deus aqui neste lugar. Posso ouvir um amém? Pode ficar de pé, abra a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, descrito pelo nosso irmão Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 15. Por exemplo, tá, irmãos? Efésios 6 fala que existem principados, me dá mais retorno aqui, Gilmar, por favor. Potestade, dominadores, forças espirituais, existe hierarquia no mundo espiritual.
né? Mateus capítulo 15, nós vamos ler sobre uma doença espiritual que estava cometendo essa mãe, essa senhora, e que ela só poderia ser resolvida de forma espiritual. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, mas nós vamos fazer primeiro uma oração. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos bendizer o teu santo nome, te louvar e te pedir que o Senhor, mais uma vez, venha, Pai, trazer à luz a tua palavra aos nossos corações. Ilumina nossa mente, Senhor, aquece o nosso coração com a tua palavra, Pai. Palavra viva, verdadeira, eficaz, que não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual o Senhor a designou. Pai Santo, nós estamos agora no lugar mais especial que poderíamos estar. Nós estamos agora prestando culto a Ti, Senhor. Então eu te peço, Pai, fala comigo essa noite. Fala aos meus irmãos essa noite. Não deixa a gente sair daqui da mesma maneira que adentramos nesse lugar. Eu te peço, Senhor, que a Tua presença seja real no nosso meio, de tudo quanto o Senhor já fez essa noite, através dos louvores, das orações, através das ministrações de dízimos e ofertas. Mas, Pai, o meu coração está cheio de expectativa, Pai, pela Tua palavra. Enche-nos, Senhor, da Tua palavra, Pai. Porque sem a Tua palavra, Senhor, ficaremos ansiosos, preocupados, angustiados, desesperados, estressados, correndo de um lado para o outro. Mas a Tua palavra, Pai, é ela que traz à existência as coisas que ainda nem existem. A Tua palavra, que é poderosa para esmiuçar a pedra, é poderosa, Senhor, para discernir pensamentos e intenções, dividir medulas, Senhor. Ela é poderosa para dividir juntas, ela é poderosa, Pai, para trazer que a Tua verdade seja exposta nessa noite. Então eu te peço, fala comigo, fala com a Tua igreja, amarra o valente, tira a dispersão, movimentação, toda a ação do mal, que o Teu nome seja glorificado essa noite. É o que eu te peço, Pai, para a glória do Teu santo e precioso nome. E toda a igreja em concordância diz, amém. Pode sentar, querido. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1, aliás, o versículo 21, texto muito conhecido, eu gosto muito desse texto. A mulher cananeia. A partir do verso 21, diz assim o texto: partindo Jesus dali, retirou-se para Sidom, dos lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente o quê? Horrivelmente o quê? Endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha foi curada, ou ficou sã, em algumas versões. Bom, até aqui, versículo de número 28. Jesus partiu para Sidom. Jesus saiu da Galileia, de um território judaico, e foi para uma região gentílica, para uma região de Tiro e Sidom, cidades
historicamente associada à idolatria. Uma cidade onde Jesus queria quebrar barreiras religiosas, barreiras culturais. O evangelho, ele alcança todas as pessoas. Posso ouvir um amém? O evangelho alcança preto, branco, rico, pobre, magro, gordo, do norte, do sul, do leste, do oeste. Quem nasceu em família evangélica, quem nasceu numa família católica, quem nasceu num centro de umbanda, quem nasceu no espiritismo. O evangelho não tem fronteiras, o poder de Deus não tem fronteiras, ele alcança a todas as pessoas. Desse texto fala que Jesus vai para uma região de gentios, não era uma região de judeus, essa região chamada de Tiro e Sidom. Havia uma mulher naquela região que estava, a Bíblia não diz o nome dela, mas havia uma mulher naquela região que provavelmente havia escutado da fama, do poder, da autoridade de Jesus. E ela, de uma forma muito correta, muito alinhada, muito assertiva, ela chama Jesus de filho de Davi. Reconhecimento de que ele era o Messias, o prometido, aquele que faria com que o povo de Deus seria liberto da opressão, não apenas de Roma, mas da opressão do pecado, aquele que separaria a história em antes e depois de Cristo. Jesus chega naquele lugar e ele é chamado por aquela mulher, aqui já no versículo 22, de filho de Davi. Ela chama ele de filho de Davi, reconhecendo a sua autoridade, demonstrando que ela tem fé, mesmo sendo uma mulher que não era judia. Deixa eu contextualizar para que você entenda. É alguém que entra na igreja, por exemplo, embriagado, e diz: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Deixa eu contextualizar para vocês entenderem. É alguém que chega nessa igreja, mesmo sendo de uma religião, de uma falsa religião, dizendo: Tu és o Deus Todo-Poderoso, eu reconheço. E o Senhor, que não faz acepção de pessoas, que não quer saber se a pessoa é ateia, ateu, espírita, católico. Ela não quer saber, Jesus não quer saber. Ele quer saber se naquele coração há verdadeiramente rendição. Ele quer saber se naquele coração há verdadeiramente reconhecimento de quem Deus, o Todo-Poderoso, é. E se há fé suficiente para viver coisas sobrenaturais. Porque no mundo espiritual não são coisas naturais, são coisas sobrenaturais. E o Senhor Jesus, naquele dia, ele provou a fé daquela mulher em vários níveis. Em vários níveis. Jesus não procura de nós eloquência, maneira bonita de falar. Jesus não procura de nós uma beleza, uma aparência externa. Aliás, 1 Samuel capítulo 16 diz isso. Deus disse para o profeta Samuel: tu olhas para fora, tu olhas a aparência, eu enxergo o coração. Então Jesus é o único capaz de sondar os corações. A ciência criou vários equipamentos e aparelhos, chamados de ultrassonografia, ressonância magnética, que consegue olhar se dentro do corpo há, por exemplo, um tumor, se dentro do corpo há, por exemplo, um osso quebrado. O homem conseguiu criar, mas o homem não conseguiu e talvez nunca consiga criar um equipamento que sonda intenções do coração. E o Senhor é o único capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. E o Senhor estava provando aquela mulher. Jesus, aquela mulher estava gritando, irmãos, ela não estava só falando. Porque, se você vê aqui no versículo 22, eis que uma mulher cananeia, mantenha a leitura, a Bíblia aberta para a leitura, eis que uma mulher cananeia que viera das regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus, no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Bom, primeiro teste, a primeira avaliação que Jesus faz com aquela mulher é que Jesus se mantém em silêncio. Fala assim: silêncio. Irmãos, não tem nada mais angustiante para um crente que ora e não vê resposta de Deus.
Não tem nada mais atormentador de um crente que ora, que jejua, que faz propósitos com o Senhor, que faz votos com o Senhor, que faz aliança com o Senhor, que faz confissão de pecados ao Senhor, que busca se arrepender diante de Deus, que está clamando, chorando por uma causa impossível, e passa um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e o Senhor não responde. Bom, a Bíblia diz que em alguns momentos Deus se mantém em silêncio. Aliás, do Velho Testamento para o Novo Testamento, demoraram-se 400 anos, é o período intertestamentário. Na minha Bíblia tem uma folha em branco. A Bíblia, os teólogos chamam isso de o silêncio de Deus. Em alguns momentos Deus se cala. Não significa que Ele não tem poder, não significa que Ele não está agindo, não significa que Ele está querendo que eu e você soframos, mas sem medo de errar. Pode ser que Deus está provando a nossa vida, provando a nossa fé, em vários níveis, em vários níveis. Pode ser que Deus esteja provando se somos humildes. Pode ser que Deus esteja provando se somos perseverantes. Pode ser que Deus esteja provando se acreditamos nele mesmo diante de um deserto. Pode ser que Deus esteja provando se continuamos crendo quando a enfermidade chega. Pode ser que Deus esteja provando se o meu marido, minha esposa, o meu filho está com problemas e eu sou servo de Deus, serva de Deus e não vejo saída. Pode ser que Deus esteja avaliando, provando, testando a nossa fé. Eu não tenho dúvidas que Deus faz isso. E algumas pessoas, nesse momento, murmuram. Algumas pessoas, nesse momento, largam o ministério, largam a igreja, largam o Senhor. Algumas pessoas perdem a esperança, perdem a alegria, desistem de um propósito, de uma promessa, de uma resposta espiritual do Senhor, no exato momento que estava sendo provado pelo Senhor. O silêncio de Deus nos ensina a crer mais, não é indiferença do Senhor. O silêncio de Deus prova se cremos mesmo que os olhos naturais não enxerguem. Eu dei uma carona hoje a Larissa, estava com a Valentina, a gente deu uma carona a ela. E aí na hora que a gente desceu aqui na frente da igreja, eu disse: Larissa, pega ali por favor meu tablet. E aí Larissa procurando um tablet no banco de trás do meu carro. Ela disse: está onde, pastor, o tablet? Eu disse: está aqui, minha filha, pega aqui o tablet. É uma folhinha que eu, né? Aí ela: ô pastor, vou orar para Deus lhe dar um tablet. Irmãos, a gente só enxerga as coisas naturais. A gente não enxerga as coisas sobrenaturais. Os nossos olhos estão acostumados a enxergar apenas o que nós não temos. Os nossos olhos estão acostumados a enxergar e nós temos um viés de pender para problemas. É interessante como nós somos. Nós raramente temos o hábito de ser grato a Deus pelo pão, pela roupa, pela casa, pela comida, pelo trabalho, pela igreja, pelo cônjuge, pelo filho, pela saúde, por aqueles que têm um carro para se transportar, por aqueles que têm um trabalho para ir amanhã, segunda-feira, por aqueles que têm uma aposentadoria, por aqueles que têm a sua casa própria, ou mesmo que seja alugada, o recurso para pagar o aluguel, por aqueles que estão vivendo um tempo na presença do Senhor, por aqueles que já se renderam, já têm a graça. A gente esquece das benesses, das bênçãos e das coisas boas. Nós somos muito acostumados a reclamar, a murmurar, a enxergar problemas. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Só que espiritualmente, o Senhor, quando nos prova, Ele quer que a gente cresça. Ele não quer que sejamos mimados. Já viu aqueles meninos que quando sai com o pai, com a mãe, vai para o shopping, vai para o mercado, e aí quando a mãe não dá o que ele quer, ele vai para o chão e se esperneia. Não é assim, né? Tem crente que é assim com o Senhor. E aí Deus deixa ele lá. Deixa ela lá. Para crescer, se esperneando, para amadurecer, para aprender, para crescer espiritualmente,
para saber que não é apenas quando Deus faz que Ele é Deus, Ele também quando está em silêncio, Ele é Deus. Mesmo que Ele me diga alguma coisa ou que Ele não me diga nada, Ele continua sendo Deus, eu continuo sendo servo. Ele continua sendo o Criador, eu continuo sendo a criatura. Mesmo que eu esteja enfermo ou esteja com saúde, Ele continua sendo Deus na minha vida ou na tua vida. Mesmo que eu e você tenhamos dinheiro ou não tenhamos dinheiro, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Deus quer provar-nos. Deus quer peneirarmos. Deus quer testar-nos. E isso nos faz crescer espiritualmente. Foi isso que Jesus estava fazendo com aquela mulher. Os discípulos não entenderam. Eles estavam olhando com os olhos carnais. Os discípulos olharam para aquela situação em que Jesus ficou em silêncio. E eles ficaram preocupados com a reputação de Jesus. Senhor, Senhor, responde essa mulher. Olha o que diz no versículo de número 23. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Os discípulos, aproximando dele, disseram: despede-a, porque ela vem clamando, ela vem gritando. Faz alguma coisa, manda ela ir embora. A fama de Jesus era que chegasse alguém doente, Jesus curava. Chegasse alguém cego, saía enxergando. Chegasse alguém manco, saía andando. A Bíblia diz que havia uma mulher, em outro texto que a gente vai trazer aqui, nessa sequência de mensagens, que havia 18 anos que estava com um espírito de enfermidade e andava encurvada. Aquela não era uma doença na coluna. Aquela era uma doença espiritual. E Jesus libertou aquela mulher. A Bíblia diz que havia um homem no tanque de Betesda que havia 38 anos que estava ali com aquela enfermidade, paralítico, paraplégico. Jesus chegou e aquele tempo não influenciou em nada. Jesus foi lá e curou. A Bíblia diz que havia um jovem que era cego de nascença. Jesus chegou naquele jovem e ele enxergou. Então os discípulos estavam acostumados a ver milagres, a ver resposta de Jesus, a ver que Jesus fazia só coisa boa. E os discípulos disseram: Senhor, despede ela. Como quem diz, faz um milagre para ela ir embora. Como quem diz, libera uma palavra. Porque lembra do centurião que estava com o filho dele doente? O centurião disse: basta uma palavra tua e o meu jovem, o meu servo será curado. Lembra desse texto? Então os discípulos estavam acostumados. Acostumados a quê? Acostumados com o poder. Há um perigo em estar acostumado com a igreja. Porque a gente acha que Deus vai agir, eu vou orar e Deus vai responder. Eu vou jejuar e Deus vai responder. Quem é Deus? É você ou Ele? Ele responde na hora que Ele quiser. Ele faz do jeito que Ele quiser, no dia que Ele quiser. Ele faz da maneira que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. A gente precisa entender que o mundo espiritual, Deus é Deus, e nós não somos o centro. Eu fico muito preocupado, irmãos, muito preocupado com o cristão que acha que ele é o centro. Existe uma teologia falsa chamada antropocentrismo, que é o homem no centro. A teologia bíblica, ela é teocêntrica. Deus no centro. É Deus que tem que ser glorificado. Tem louvores que são antropocêntricos. Só fala do homem. Tem louvores que são teocêntricos. A glória é para Deus. Existem pregações que são antropocêntricas. Só fala dela. A pessoa só fala dela. Fala dela o tempo todo. Cadê Deus naquela mensagem? A pessoa só fala dela. Não, irmão, a mensagem precisa glorificar o Senhor. O louvor precisa glorificar o Senhor. A nossa vida precisa ser um testemunho para a glória do Senhor. E aí os discípulos estavam acostumados a Jesus sempre dizer: vai. A prostituta chegou. Os judeus queriam apedrejá-la. Jesus foi lá, se curvou, começou a escrever no chão. Os discípulos estavam com Jesus, os fariseus disseram: o que a gente faz com essa prostituta? A lei de Moisés manda apedrejá-la. Se Jesus manda apedrejá-la, aquela mulher seria morta ali. Se ele disse que não é para apedrejá-la, ele estava indo contra a palavra, mas ele que era a própria sabedoria, a própria lei, o próprio Deus.
que acha saída onde não há saída, que cria portas onde não tem portas. A resposta dele para os fariseus religiosos foi: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos eles saíram, um por um, de fininho. Se tivesse naquela época, o Raul Gil dizia: pegue o seu banquinho. Eles saíram um por um. Jesus olha para a mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não estão mais aqui. Ele diz: então vais e não peques mais. E aquela mulher naquele momento foi perdoada e a graça do Senhor foi derramada. Os discípulos estavam acostumados com essas coisas. E resposta instantânea, milagre instantâneo. Eu creio, irmão, que Deus é o Deus do de repente. Eu creio que Deus é o Deus do já. Posso ouvir um amém? Mas eu também creio que Deus não faz nada que não seja para a glória dele. Eu também creio que Deus não faz nada apenas para nossa satisfação. Eu creio muito nisso. Eu creio que Deus não faz o que a gente quer. Eu creio que a mensagem que nós recebemos não é a mensagem que a gente quer, mas é a mensagem que a gente precisa. Posso ouvir um amém? Então, os discípulos não sabiam o que Deus estava fazendo. A Bíblia diz que Jesus, primeiro, ficou em silêncio. Segundo, Jesus meio que manda aquela mulher esperar. Eu não sei o que é pior, se é o silêncio de Deus ou se é o espere, você não está pronto ainda. Eu acho que espere é melhor do que silêncio, né? Mas o espere não é garantia de que vai receber um sim. Imagina, você chega no altar do Senhor e Deus está em silêncio. Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Senhor. E aí Deus não fala, Deus não fala. Ou então fala e a gente não percebe. Ou então Deus chega para você e diz assim: espere. Aí você espera quanto? Porque o Senhor disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Esperar quanto tempo? A Bíblia diz no Salmo capítulo 30 que o choro pode durar uma noite. Mas às vezes uma noite é 40 anos no deserto. Às vezes uma noite é 450 anos do Egito. Às vezes uma noite é 12 anos de fluxo de sangue. Às vezes uma noite é o tempo que José ficou preso injustamente na cadeia. Eu não sei o que o espere de Deus é para você ou é para mim. Mas o espere de Deus, ele é um fato na Bíblia. Ele é um fato. Do dia que Davi foi ungido rei, até ele sentar no trono de Israel, foi o espere de Deus. Ele estava sendo testado, ele estava sendo provado, ele estava sendo experimentado pelo próprio, estava sendo preparado pelo próprio Deus. E Deus é assim com a gente, mas a gente não quer esperar. A gente é a geração WhatsApp. Mandou uma mensagem agora, a gente quer a resposta agora. Não é assim a gente é? Mandei uma mensagem para Caio hoje. Caio, a minha resposta, Caio. Ele falou: estava dormindo, pastor. Tá certo, ele, eu que estava errado. A gente é assim, a gente quer a resposta na hora. Mandei para a Jo, ela nem respondeu até agora. A gente é assim, a gente é a geração que quer as coisas na hora. Só que Deus não é assim, não. Deus não é assim, não. Deus faz na hora que Ele quiser. Aí a gente ora, eu vou me ajoelhar hoje e Deus vai me responder hoje. Se eu estiver preparado, sim. Se for para a glória dele, sim. Se o meu coração for humilde, sim. Se eu estiver quebrantado, sim. Se eu estiver, inclusive, preparado para receber não dele, se ele pode fazer um sim. Porque a gente acha que Deus tem que responder do jeito que a gente quer. Na maioria das vezes, Deus não responde o jeito que a gente quer. A Bíblia diz que a vontade de Deus, fala assim, a vontade de Deus, ela é o quê? Boa. Mas não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável. É a de Deus. E às vezes a gente está, como diz Tiago no capítulo 1, pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal para esbanjar os próprios prazeres. Às vezes a nossa oração é egoísta. Às vezes a nossa oração é antropocêntrica, é a gente que tem que ser o centro das atenções. Às vezes a nossa oração é só para mostrar que fez, que não fez, que tem, que não tem, que pode, que não pode. Não, não é assim não. Então, às vezes Deus diz para a gente, espera. Os discípulos foram até interceder, eles queriam ajudar aquela mulher. Às vezes, irmãos, tem gente que quer nos ajudar.
mas às vezes até atrapalha querendo ajudar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tem pessoas que Deus coloca na prova e você quer atrapalhar o que Deus está fazendo. Você quer atrapalhar. Você quer ir lá e quer ajudar quem Deus colocou na prova. Você quer ir lá e interceder naquilo que Deus está fazendo. Cuidado. Até para ajudar, nós precisamos saber se Deus está dirigindo a gente para ajudar. Eu não estou falando de alguém que está passando fome não, tá, irmão? Alguém que está passando fome tem que ajudar mesmo. Eu estou falando de outras coisas. Porque imagina a pessoa passando fome. Não, eu vou orar a Deus para saber se eu posso te ajudar ou não. Misericórdia, irmão. Não, não é isso não que eu estou falando. Não. Vai ter gente que é assim. Não estou falando não, disso não. Mas, se uma pessoa chegou para você para pedir ajuda, e essa ajuda talvez não seja o que Deus quer, cuidado para não atrapalhar, para não entrar na luta de que não era sua. Às vezes tem gente que está comprando luta que não é sua. Porque cuidado para não interceder onde Deus está trabalhando, testando, provando corações. Às vezes a gente quer ir lá socorrer alguém que Deus está testando. A gente quer ir lá ser a mão do Senhor na vida de quem Deus está provando. E às vezes é uma enfermidade que Deus prova. Às vezes é para levar no fundo do poço, para se render a Ele. Mas a gente é pai, a gente é mãe, a gente é amigo, a gente é vizinho, a gente é irmão e diz, não, eu vou lá ajudar. Às vezes não é para ajudar. Às vezes Deus está lá, é o secreto de Deus, é o mistério de Deus. Eu teve uma vez que eu estava passando uma prova tão grande financeira, já contei aqui para vocês algumas vezes, né? Uma prova tão grande, mas tão grande, que eu não desejo para ninguém. Como diz aquele ditado, nem para o meu maior inimigo, nem tenho inimigo, mas não desejo para ninguém. Irmãos, tinha gente que queria me ajudar. Queria ajudar, de verdade. Mas não dava certo, pastor. A pessoa ia me ajudar e dava errado. A pessoa pegava meu currículo, Alex, e entregava, eu ia para a entrevista, chegava na entrevista, a pessoa dizia, não, essa vaga não é para você não. Eu dizia, meu Deus do céu, eu tinha o QI. Você sabe o que é o QI, né? Quem indicou? Eu tinha o QI. Eu tinha quem indicou. Mas a pessoa ligava para a pessoa, olha, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá em Suape, o pessoal perguntava assim para mim, tu é peixe de quem? Quem é teu peixe? Eu disse, eu sou peixe de Jesus. Não tem peixe aqui não. Porque sempre tem alguém que favorece alguém, sempre tem alguém que ajuda alguém, não é assim, né? Mas tudo que era porta que eu batia dava errado. Porta que eu batia dava errado. Procurava alguém para ser um sócio, dava errado. Procurava uma mulher para ser uma sócia, dava errado. Aí Micheline falou, você ainda não entendeu? Eu disse, o quê? Desesperado para pagar as contas. Você ainda não entendeu que Deus está tendo um negócio com você? Eu disse, é? Ela disse, é com você Deus está tratando. Não vai dar certo de jeito nenhum. E às vezes é assim. Às vezes não é com você propriamente, às vezes é com alguém que você conhece. Deus está tratando, Deus está trabalhando, Deus está lapidando, Deus está limpando, Deus está levando. E você vai fazer o quê? Não, eu vou atrapalhar. Aí atrapalha a pessoa, atrapalha você. E às vezes a gente entra em sociedade que não é para entrar. Às vezes a gente entra em ajuda que não é para ajudar. E os discípulos fizeram isso aqui. Eles chegaram para Jesus para interceder por ela. Aqui no versículo de número 23, ele respondeu palavra nenhuma, ficou em silêncio. Os discípulos se aproximaram e rogaram, despede ela, está clamando atrás de nós. Versículo 24, mas Jesus respondeu, não fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dá um segundo não. O primeiro não foi o silêncio. O segundo não foi, não vou ajudá-la. Não vou trabalhar agora. Não está pronta ainda. Não vou realizar o milagre. Não vou abrir essa porta. Às vezes é com a gente, irmão. Às vezes a porta está tudo fechada e a gente acha que é economia. Não é economia. Não estou defendendo esse governo não, viu, irmão? Não presta não. Mas é economia. Está difícil por causa... Irmão, eu creio num Deus. Eu disse, cadê Eduardo? Cadê... Quem foi que eu estava falando antes do culto? Com quem foi que eu estava falando? Que não importa
o local que você mora. E se Deus quiser abençoar, Ele abençoa aqui, Ele abençoa lá, Ele abençoa... Porque Deus não depende de cenário político, Deus não depende de geografia, Deus não depende, irmão. Jesus foi fiel no deserto, Adão foi infiel no paraíso. Não tem lugar não, irmão. É Deus que define como vai ser, quando vai ser, se a porta abre, se ela não abre. E aí Jesus respondeu, não, eu não fui chamado para as ovelhas perdidas de Israel, senão as de Israel. Eu não fui chamado para alcançar essa mulher, eu não fui enviado por Deus para a vida dela. Não fui. Era outro teste, irmão. Era o teste do espere, para ver se ela ia perseverar. Era o teste de, eu vou tratar o coração dessa mulher. Porque Deuteronômio no capítulo 8 diz que Deus coloca a gente no deserto para saber o que está no nosso coração. E às vezes quando Deus diz não para nós, é para saber se o nosso coração é humilde o suficiente para continuar na presença dEle. Às vezes é para saber se a gente é obediente o suficiente para, diante das circunstâncias, continuar firme na nossa fé, no nosso propósito, no nosso chamado, na convicção de quem Ele é. Às vezes é Deus fazendo isso na nossa vida. Às vezes não é pecado. No caso dessa mulher não era pecado não, irmão. Porque tem gente que fala assim, está tudo dando errado por causa do pecado. Às vezes não é pecado não. Às vezes é uma soberba. Às vezes é uma autossuficiência. Às vezes a gente acha que é o dono da razão. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. E a gente vai lá e quer atrapalhar. Jesus disse não de novo para aquela mulher. Aí eu me lembro daquele louvor, né? Eu não vou cantar porque eu não sou cantor. Mas é uma verdade aqui. Se Deus fizer, Ele é o quê? E se Ele fizer, Ele continua sendo Deus, irmãos. Porque a gente acha que Deus só é Deus se Ele fizer na nossa vida. Não, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe qual foi a resposta daquela mulher depois do silêncio? E depois do não, do segundo, primeiro não foi o silêncio, segundo não foi, não vou ajudá-la. Sabe o que aquela mulher fez? Será que a gente é feito ela? O versículo 25, a Bíblia diz que aquela mulher, a resposta dela para Jesus foi se ajoelhar diante dele, colocar o rosto no chão e adorar a Ele. Eu não sei se eu e você vamos adorar quando tudo der errado na nossa vida. Eu não sei se eu e você estamos prontos para adorar quando o Senhor ficar em silêncio conosco. Eu não sei se eu e você estamos preparados para adorar se estivermos enfermos, ou se o nosso filho estiver enfermo e Deus disser não para a gente. Eu não sei. Tomara a Deus que a gente não seja provado nesse nível. Tomara a Deus. Eu oro ao Senhor para que eu não precise ser provado dessa forma. Tomara a Deus. Já contei aqui para vocês. Mas eu vou contar de novo. Porque às vezes é com você isso, né? Quando eu estava na UTI do Covid, eu tive uma EQM. Sabe o que é EQM? Experiência de quase morte. Chama EQM, a medicina chama EQM. Experiência de quase morte. Depois, inclusive, que eu saí de lá, eu perguntei para os diáconos da igreja, e aí, vocês oraram por mim, vocês acharam que eu ia sair? Alexandre falou para mim, pastor, a gente achava que o senhor ia ficar por lá. Não foi, Alexandre? Olha meus intercessores. Mas eu ia ficar por lá mesmo, irmão. Eu literalmente, vi o que é o Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu estava numa sala de UTI, que haviam, não sei agora o número certo, mas havia aproximadamente 10, 12, 15 pessoas em estado crítico de Covid. O que é o estado crítico? Pessoas com 70% dos pulmões paralisados. O meu estava 85%. Eu só estava com 15% de respiração. Você sabe o que é 15% de respiração? Eu vou explicar o que é 15% de respiração para você. Você não consegue tomar água, porque não tem força nas mãos para tomar um copo d'água. Você sabe o que é 15% de respiração? É que você não consegue ir no banheiro, então você faz na roupa. É 15% de respiração, você não consegue nem falar direito. Só para você entender o que é 15% de respiração. E quando eu estava em minhas orações,
nesse quarto secreto, nesse jardim particular, e eu perguntei ao Senhor por que eu estava passando aquilo, por que eu estava passando aquela situação, se Ele deixaria eu perder a minha casa, quem sustentaria a minha família. Sabe o que Deus disse para mim? Eu estou te tornando humilde, eu estou te tornando simples, porque eu tenho uma obra para fazer através da sua vida, para que o seu nariz não levante. Eu entendi o que Deus estava fazendo. Deus testa a gente. Tomara que Ele não teste você dessa forma que Ele me testou. Tomara. Porque Deus é o Deus de testar, irmão, antes de fazer grandes coisas na nossa vida. A Bíblia diz que aquela mulher adorou. Adorou quando recebeu não. Versículo 25, ela porém o adorou e disse: socorre-me. O que ela disse? Socorre. Essa palavra no grego aqui, adorou, ela é prokneu, que significa reverência extrema, que significa submissão total. Sabe o que é isso? É quando chega um general, o soldado ele tem que fazer, é que reconhece quem é a autoridade. É a mesma palavra que é utilizada no meio militar. É como se o general estivesse apresentado-se diante dela, e ela batido continência e se prostrado. Eu fui para o Japão, eu trabalhei no Japão. E o japonês, ele tem uma cultura tão grande de submissão com quem é autoridade. A cidade que eu estava, chamada Kure, em Hiroshima, é uma cidade que a cultura é muito forte ainda. Para você ter ideia, um empregado não olha no rosto do chefe, porque para eles é desrespeito. Eles falam assim, ó: sim, senhor. Hai. Sumasen. E quando o chefe permite, aí ele pode olhar para ele. Aí a gente quer servir a Deus de qualquer jeito, com qualquer roupa, qualquer horário, qualquer dia, de qualquer forma, se apresentar a Ele cheio de pecado sem se arrepender. Acha que a nossa oração é a oração que vai trazer com que Ele faça o que a gente quer. Porque a gente não entendeu o princípio de submissão, a gente não entendeu o princípio de humildade, a gente não entendeu o que significa adoração verdadeira, a gente acha que Deus é menino, a gente acha que Deus é moleque. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher sabia quem Ele era. Gentia. Deixa eu entender, eu vou contextualizar para vocês entenderem. Se fosse hoje, aquela mulher não era evangélica, não fazia parte de nenhuma igreja, mas ela sabia quem Deus era. Ela sabia que diante dela estava o Deus Todo-Poderoso. Então ela se humilha. Ela se humilha e não exige, ela se rende. Sabe essas orações neopentecostais que dizem: eu determino? Determina nada. Nós determinamos nada. Quem determina é Deus. A gente obedece. A gente se submete. Não, a gente não determina nada. Então Jesus dá a resposta para a adoração dela. Então vem uma resposta boa, né, pastor? Não, vem o terceiro não. Por quê? Porque Deus estava testando, provando em silêncio. Deus estava provando quando diz espere. Deus estava provando a humildade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que não tem uma patativa para dar de comer, mas é soberbo, cheio de prepotência, porque tem gente que acha que soberbo é só quem tem dinheiro, né? Tem gente que não tem emprego e é soberbo. Tem gente que não tem uma casa para morar, mas é soberbo, uma prepotência. Tem gente que não tem nem o que pagar amanhã de conta, mas é uma pose. Mas Deus sabe testar. Deus sabe provar. Deus sabe humilhar. Ele sabe fazer isso, mas Ele sabe mesmo. Primeiro Deus não responde, depois Ele diz que não veio para as ovelhas senão as de Israel. Depois que aquela mulher adora, versículo 26, então Ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eita, pastor. Jesus chamou aquela mulher de cachorra, foi? Não, irmão.
Jesus não chamou aquela mulher de cachorra, como muita gente interpreta mal esse texto. Jesus não chamou aquela mulher de cachorrinho nem de cachorrinha. O que Jesus fez foi trazer a cultura de quem é dono de casa e sabe que o cachorrinho, quem tem cachorro em casa sabe, eu tenho, fica do lado da mesa esperando cair alguma coisa para se alimentar. Quando é mais mal educado, feito Emma, minha cachorrinha, não espera não, ela fica lá. A cachorrinha que eu tenho, ela fica murmurando lá, como quem diz, vocês estão comendo, não me deram nada. Ela fica assim, a minha cachorrinha. Ela só não fala a palavra para a gente não mandar ela na padaria comprar o pão. Jesus estava trazendo a cultura para dizer para ela, eu não vou tirar do meu pão, do pão dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Sabe o que aquela mulher responde para Jesus? Versículo 27, ela replicou, sim, Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Como quem diz, eu sou humilde o suficiente para comer das migalhas que o Senhor quiser me dar. Como quem diz, eu estou sujeita à tua vontade. Como quem diz, eu me submeto ao que o Senhor quiser fazer na minha casa, na minha vida. Eu entendo que o Senhor é o Senhor e eu sou a serva. Como quem diz, eu estou aqui para obedecer àquele que pode mandar. Eu estou aqui, mesmo que dê tudo errado, eu continuo aqui na torre de vigia. Era isso que aquela mulher estava dizendo. E Jesus olha para aquela mulher e se impressiona com ela. Poucas pessoas na Bíblia Jesus se impressiona, irmãos. Mas Jesus se impressiona com aquela mulher. E Jesus fala assim para ela, mulher, grande é a tua fé. Porque crer quando tudo está dando certo não é fé, irmão. É crer quando tudo está dando errado que é fé. Crer quando tem dinheiro não é fé. Crer sem dinheiro é fé. Crer quando tem saúde não é fé. Crer quando não tem saúde é fé. Crer quando está todo mundo em casa salvo é fé. Crer quando só você da sua casa se converteu, isso é fé. E crer na promessa de Atos 16:31. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aquela mulher estava cheia de fé. Mas tão cheia de fé, que a resposta da fé dela era, sim, Senhor. Adoração ao Senhor. Argumento sem confronto. Ela chega diante do Senhor e diz, os cachorrinhos comem da migalha. Me trata como um cachorrinho, eu quero comer as migalhas. Eu quero viver não dependendo do que eu produzo, mas do que o Senhor produz na minha vida. Jesus se impressiona e diz, mulher, eita, como é grande a tua fé. Como quem diz assim, eu não estou pedindo o que eu mereço. Porque a gente às vezes acha que merece. Eu não estou pedindo o que eu mereço. Ela está dizendo assim, eu estou pedindo o que eu preciso. Eu estou desesperada para viver essa resposta. E aí Jesus diz o quê? Olha que coisa linda o que Jesus diz para ela. Faça-se contigo como queres. Em outras versões, seja feita a sua vontade. E eu vou dizer a você o que significa isso, para você entender. Porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus detalhista. Detalhista. Às vezes a gente está pedindo a Deus, e Deus é um Deus que entrega a gente da cor que a gente quer. No lugar que a gente quer. Do tamanho que a gente quer. Poucas vezes na Bíblia, o Senhor diz, faça a sua vontade. Sempre é a vontade dele. Até na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nesse cenário, Jesus diz, seja feita conforme a tua vontade. E eu não sei, irmãos, se alguém olha para você e diz assim, mas para ele a vida é fácil. Mas para ela a vida é fácil. Ele ora e Deus responde,
Para ele a vida é fácil, ele ora e olha onde Deus colocou ele para morar. Mas para ele a vida é fácil, olha a posição financeira dele. Mas para ela a vida é fácil. Mas você sabe o silêncio que aquela pessoa teve que passar? Mas você sabe os testes e as provações que ela já teve que passar? Você já sabe os nãos de Deus que ela teve que receber? E eu oro para que na tua vida chegue o dia em que o Senhor te entregue nos detalhes. Mas antes disso acontecer, Ele vai testar. Ele vai testar. Ele vai testar. Porque tem gente que começa e desiste. Tem gente que planeja e desiste. Tem gente que jejua e desiste. Tem gente que faz propósito e desiste. Tem gente que deseja e desiste. Mas Deus está procurando homens e mulheres firmes, constantes, fiéis e perseverantes. Suportar o tempo da provação para que seja cumprida a promessa. São as coisas espirituais que não são humanas. O mundo espiritual é diferente do mundo físico. Eu oro ao Senhor para que você saia daqui com a tua fé mais fortalecida. Eu oro ao Senhor para que você saia daqui mais santo, mais humilde, mais simples, mais obediente, mais servo do Senhor. Mas serva do Senhor. Essa é a minha oração essa noite. Porque o mundo espiritual ele é verdade. E ele tem efeitos no mundo físico. E eu creio que Deus está começando um tempo novo na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa e no nosso trabalho. Porque as ações no mundo espiritual se refletem no mundo físico. Mas as ações no mundo físico também se refletem no mundo espiritual. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero orar com você, para que você aceite as provações do Senhor, não argumente, não contenda, não murmure, não queira fazer do seu jeito. Eu oro para que você espere o tempo do silêncio. Eu oro para que você espere, quando Deus disser espere, você ainda não está preparada. Eu oro para que você adore quando as portas se fecharem. Eu oro para que se Deus não responder, você continue firme. Eu oro para que quando as coisas começarem a dar errado, você continue perseverando. Eu oro para que você seja como um valente de Davi, que não abra mão da promessa. Mesmo que Deus esteja testando o seu caráter, mesmo que Deus esteja te ensinando a ser serva, porque serva obedece, porque serva se humilha, mesmo que Deus esteja tratando o teu gênio, os teus direitos humanos, as tuas razões, mesmo que Ele te responda não, ainda não está pronta, não, ainda não está pronto, a sua resposta para Ele tem que ser: sim, Senhor, eu continuo aqui para te obedecer, Senhor. Eu não vou cair na besteira de dizer não para Deus. Eu não vou cair na besteira de dizer e de murmurar, dizendo que Deus não faz. Eu não vou cair na besteira achando que eu tenho direito. Não. O que eu vou fazer eu vou continuar crendo. Mesmo com a economia ruim, eu continuo crendo. Mesmo que as contendas aconteçam, você vai continuar crendo. Mesmo que as portas se fechem, você vai continuar crendo. Mesmo que alguns parem no meio do caminho, você vai continuar crendo. Porque vai chegar uma hora, e eu quero estar nesse culto de ação de graça da tua família. Vai chegar uma hora em que o Senhor vai dizer: seja feito com você conforme você deseja. Eu vou chegar e eu vou me alegrar com a tua vitória. Eu vou estar sentado no teu culto de ação de graça, quando você ouvir do Senhor: grande é a tua fé, seja feito contigo, seja curada a enfermidade, abram-se as portas, seja salvo os teus filhos, seja feito conforme a tua vontade, conforme a tua vontade.
O evangelho é para todos. A verdadeira fé se submete ao Senhor. O silêncio de Deus não é ausência, é processo de Deus para a nossa vida. Deus primeiro prova antes de honrar. A humildade é a primeira etapa para viver debaixo da graça. É a porção do Senhor sobre a nossa vida, é suficiente. É a única coisa que vai fazer você viver milagres. Obediência, fé, humildade, submissão. Para suportar o silêncio, para suportar o não, para suportar a indiferença. Vai se achar indigno, vai se achar que não consegue, mas Deus continua do teu lado, testando a tua fé, para saber se você vai agir conforme Ele quer que você haja. Então eu tenho uma palavra de Deus para te dizer essa noite: não desista, não pare, não retroceda, nem 1 milímetro, não se ofenda diante das provas, porque você vai experimentar o poder da resposta de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Não desista no silêncio, não se ofenda na prova, e você vai experimentar, vai chegar o dia, e eu quero estar aqui para ver e me alegrar com você. Vai chegar o dia de você experimentar a resposta do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Seja feito, Pai, conforme o Senhor quer na nossa vida. Até o dia em que formos testados, provados e depois aprovados pelo Senhor. Essa é a minha oração pela tua vida. No nome santo e poderoso de Jesus. No nome santo e poderoso de Jesus. Fica de pé. Coloca a tua mão na posição de receber. Maravilhoso Deus, obrigado por essa noite, Pai. Não era o que eu queria ouvir, mas era o que eu precisava ouvir, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu preciso enxergar o mundo espiritual, Pai. Obrigado porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigado porque eu preciso, Senhor, ser testado antes de ser honrado. Obrigado, Senhor, porque nas provações, elas não vêm para destruir a nossa vida, mas elas vêm para provar o nosso caráter. Para saber se vamos continuar firmes na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu resposta a muitas pessoas aqui essa noite, inclusive para mim. Obrigado, Senhor, pelos seus momentos de silêncio. Obrigado pelos nãos que o Senhor já me deu. Eu não estou como eu gostaria, mas eu estou muito melhor do que eu mereço. E não é por mérito, é pela graça do Senhor. Senhor, abençoa os meus irmãos. Abençoa a sua casa, sua saúde, seu casamento, seus filhos, sua fé, sua santidade. Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Vai adiante de nós. Pode provar, Senhor, porque o Senhor só prova para aprovar, Pai. Pode corrigir, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor só corrige o filho a quem ama. Pode fazer aquilo, Senhor, que o Senhor tem para fazer na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, no meu ministério. Daqui a um pouquinho de tempo, você e eu vamos nos lembrar dessa noite. E dizer, naquela noite, Deus me disse que estava me testando e me provando. Mas hoje chegou o dia da honra de Deus na minha casa. Mas eu não esqueço que Ele primeiro me testou e me provou, para saber se eu tinha humildade e caráter, e preparado para receber. Nós não vamos esquecer mais dessa noite, porque nós vamos adorar, nós vamos nos humilhar, e nós vamos viver grandes coisas do Senhor. Eu anseio pelo dia em que Deus me dirá e Deus te dirá: grande a tua fé, seja feito conforme a tua vontade.
conforme a tua vontade. Que o amor de Deus, que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje permanentemente sobre a tua vida. Que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, e que você não seja atingido e que praga alguma chegue à tua casa. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E agindo Deus, quem impedirá? Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. Ele cumprirá. E não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se você não desanimar. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a sua paz. Como servo do Senhor, eu te peço, Pai, nos dá uma semana de livramentos, nos dá uma semana de portas abertas, nos dá uma semana de sinais do céu sobre a nossa vida, nos dá uma semana de coisas novas, de surpresas, de maravilhas, nos dá uma semana diferente, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, toda a igreja em concordância diz amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, não vá embora sem antes abençoar a cantina. E aí você pode dizer, mas eu não como coxinha, pastor. Aí eu vou dizer para você, eu também não, mas eu abençoo do mesmo jeito. Porque o propósito é a gente comprar o terreno ou esse prédio. Então vai lá e compra 3 coxinhas, mesmo que você não leve, só para abençoar a obra do Senhor.